De informação exclusiva, quero contar que o São Paulo tem mais uma oferta para parceria em suas categorias de base. Há um concorrente de Evangelos Marinax para ser sócio do São Paulo por cotia. O interessado é a Galápagos, gestora de investimento que já é parceira do São Paulo no FDIC, aquele fundo de investimento em direitos creditórios. Daqui a pouco eu explico um pouco mais sobre esse fundo, antes de contar sobre a ideia da Galápagos. Diante da mina de ouro que pode se transformar o CT de Cotia, a Galápagos demonstrou a intenção de repetir o modelo adotado pelo Marinax e que se é discutido já há algumas semanas para uma parceria. Marinax assumiria um percentual em sociedade com o São Paulo em troca de um baita investimento à promessa de 100 milhões de dólares entre 4 e 5 anos. A oferta que a Galápagos fez tem o mesmo molde, mas com cifras bem inferiores, e o São Paulo tem como prioridade máxima o acordo com o Marinax. O tricolor já enviou detalhes do contrato que ele imagina o ideal e agora espera por uma resposta do departamento jurídico do Marinax. Algumas perguntas já foram feitas, algumas pequenas alterações no contrato inicial também foram realizadas, mas não há a palavra final sim do Marinax para o acordo. Se isso acontecer nas próximas horas, nos próximos dias, a tendência é que o acordo seja anunciado em breve. Posso dizer para vocês que há mais entusiasmo do Marinax no acordo com o São Paulo do que na compra da SAF do Vasco. E o próprio Vasco já sabe disso. Também surgiram nos últimos dias informações de que o grego percebeu uma série de problemas importantes na SAF do Vasco, o que dificultaria um acordo por lá. O filho do Marinax, Miltiades Marinax, é louco para que o pai compre a SAF do Vasco, para que ele passe a morar no Rio de Janeiro e se torne o dono do clube. Mas tanto o Evangelos Marinax quanto o Edu Gaspar, recentemente contratado para ser o CEO dos clubes que ele dirige, trabalham para um acordo com o São Paulo. Em relação a Galápagos, só para contar, essa gestora de investimento está ajudando o São Paulo na criação de um fundo de investimento em direitos creditórios. O objetivo é captar 240 milhões de reais no mercado para substituir a maior parte da dívida que o tricolor tem com bancos. Uma coisa não inviabiliza a outra, não é porque o São Paulo prefere fazer acordo com o Marinax e dá preferência para esse acordo de que a negociação pelo FDIC possa sofrer qualquer risco. Pelo contrário, ela já está constituída, até por isso o tricolor vai ter uma série de amarras e vai precisar gastar bem menos dinheiro na temporada de 2025. O São Paulo não está tentando antecipação, mas está aberto a uma conversa para antecipar essa vinda do Wendel, que assinou um pré-contrato e teria que se apresentar só no meio do ano, quando termina o contrato com o Porto, né? Ele está lá em Portugal, está treinando normalmente, é jogador que sob contrato do Porto. O São Paulo não fez uma oferta financeira para tentar tirar ou antecipar, né, o Wendel para o São Paulo já para se juntar à pré-temporada. Não houve essa proposta financeira. O que o São Paulo entende é que essa abertura de conversa é uma abertura de conversa no sentido assim de vamos chegar a um acordo, vamos chegar a uma liberação do jogador, e o São Paulo está disposto, né, como já fez lá atrás, a colocar o Moreira, por exemplo, como parte dessa negociação, inclusive deixando uma porcentagem do Moreira para o Porto como uma compensação ali financeira de um jogador jovem, jogador promissor. São Paulo teria uma porcentagem ainda e, claro, né, um primeiro momento, um empréstimo aí com uma opção de compra no final dessa porcentagem do São Paulo. Uma das estratégias é essa, que o São Paulo hoje não tem nenhuma conversa em andamento nesse sentido. Quando o São Paulo quis ter a conversa, o Porto tentou travar, falando que o São Paulo aliciou o jogador e tal, ameaçando ir na FIFA. O São Paulo está com toda a documentação, tudo dentro da lei, dentro daquilo que o São Paulo fez corretamente para contratar o jogador a partir de um pré-contrato. O São Paulo então não vai colocar dinheiro. Qual que é a estratégia do São Paulo? Paciência e esperar a situação do Porto. O Porto está de mãos atadas nesse momento. Por quê? Porque o Porto já não vai ter o jogador, né? Já não vai vender o jogador já tem um pré-contrato com o São Paulo. Essa queda de braço o Porto perdeu, é bem verdade, e o Porto agora tem 5 meses de salário para pagar para o jogador, né? Vai pagar 5 meses de um jogador que não vai atuar, que não está nos planos. Então o São Paulo vai esperar, o São Paulo vai mostrar para o Porto, né? Deixar bem claro pro Porto que não é um bom negócio ele ficar lá. E aí sim o Porto viria com uma conversa dentro daquilo que seja bom pro São Paulo, e o São Paulo não vai colocar dinheiro para que consiga essa antecipação do Wendel. Lembrando, muito importante também, o Wendel tá lá, tá treinando, tá fazendo o seu trabalho, tem contrato, e o Porto deve dinheiro para o Wendel. O Wendel tem grana para receber do Porto. Então o Wendel não vai abrir mão do dinheiro que ele tem para receber, não faz sentido para poder uma liberação. Então o Wendel tá lá, tem tido algumas conversas com a direção do Porto, é bem verdade, até porque assinou um pré-contrato, teve uma conversa ali. Então assim,
é uma queda de braço, é um jogo de paciência que o São Paulo se propõe a esperar o Porto liberar o jogador, assim, beleza, não vamos pagar aqui 5 meses de salário, o salário do Wendel é um salário alto, e aí o Porto economiza, ou então conversa com o São Paulo e entra num acordo aí, de repente pega o Moreira. Então assim, são poucas as opções que o Porto tem, então o São Paulo joga com a paciência, com o tempo a favor, com o relógio a favor, para ver se consegue essa liberação do Wendel. Caso não consiga, já tem ali o Enzo Dias, que está em vias de assinar um contrato e partiu os Estados Unidos para pré-temporada. Então o São Paulo está tranquilo nessa situação e o Wendel também, é claro, sem forçar uma saída no sentido de que, quero ir embora e tal, sendo que ele tem uma grana a receber. A ver os próximos passos dessa negociação entre São Paulo, Porto e o Wendel, que já assinou o pré-contrato, certo? Fala você que tá ligado no YouTube do Arquibancada Tricolor, sabadou aqui em Orlando com leve garoa e com esse clima nada ensolarado por aqui. O São Paulo Futebol Clube continua a sua preparação na pré-temporada em Orlando, já visando o ano de 25. Hoje apenas um período aí então de treinamento, na parte da manhã apenas treina o São Paulo. Eles fizeram aí a grande parte da sua atividade hoje, né, na parte interna aqui do ESPN Worldwide em Orlando, na parte das academias, e deram aquela trotada para a imprensa no gramado por aqui. É o São Paulo preparado, focado para essa pré-temporada, com novidades também, portanto, para esse fim de semana. Júlio Casares postou há pouco uma foto com Enzo Dias, novo contratado do São Paulo, que chega esta noite, neste sábado aqui em Orlando, para já se juntar ao grupo e quem sabe já treinar domingo mesmo, no período da manhã, com o time do São Paulo. Focado, preparado, cobertura completa do Arquibancada. Bora conferir agora as imagens um pouco desse treinamento. Curto, é verdade, mas é o São Paulo em preparação para 25 na tela do Arquibancada.